Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez nós estaremos falando um pouquinho sobre o governo JK, o governo de Juscelino Kubitschek, que foi de 1955 a 1960. Esse governo ele traz algumas peculiaridades, né? Tanto para a economia brasileira, ele investiu massivamente na economia brasileira, da industrialização, também trouxe alguns problemas sociais. Não é? Nós veremos aqui o que aconteceu nesse governo com relação a esses dois aspectos, a questão da economia e a questão aí dos problemas sociais causados por essa industrialização acelerada. Ele tinha até um slogan muito interessante, que era 50 anos em 5. Esse era o slogan de campanha dele. Ele queria desenvolver o país a um ritmo acelerado durante os 5 anos de governo dele, que ao final dos 5 anos você teria a impressão que foram 50 anos de desenvolvimento, né, na gestão dele. Bom, Juscelino ele tinha uma carreira política associada aí ao governo Vargas. Não é? Vargas ele governou o país por um bom tempo, durante 19 anos, e Juscelino era aí aliado a ele, inclusive foi prefeito durante o Estado Novo. Não é? Ele assumiu diversos cargos aí associados, né, ao governo Vargas. Ele ganhou as eleições em 1955, né, logo depois do suicídio de Vargas. É um outro assunto, né, interessante. Só que durante a gestão Vargas, em 1950 a 55, Vargas ele entrou num embate político, ideológico talvez, muito intenso, que era o desenvolvimento do país. Vargas também pensava nisso, né? Vargas também pensava desenvolvimento do país com recursos nacionais, ia falar naturais, nacionais, ou recursos internacionais, que era o outro lado, que era a oposição a ele. Então ele queria desenvolver o país, mas como? Ele queria fazer o país desenvolver por si só, sem o capital ou os capitais internacionais. E ele entrou num embate tremendo com relação a isso, né? A questão do petróleo era a principal pauta. Alguns queriam abrir a exploração do petróleo no Brasil às empresas internacionais, porém ele queria desenvolver aqui uma empresa capaz de explorar, né, esse recurso tão valioso, que era a energia, que era o petróleo. Né? E é até em função disso, né, que você vai ter aí o desfecho dessa história com o suicídio de Vargas. Mas é uma outra história, eu não vou entrar em detalhes não. E Juscelino ele vai também trabalhar essa questão do desenvolvimento, não é? Ele também vai trabalhar essa questão. Só que ele vai associar essas duas elites, né, esses dois posicionamentos. Ele vai associar tanto o desenvolvimento nacional, né, indústrias nacionais, quanto a abertura ao capital externo. Obviamente você vai ter que lançar a mão nisso. Vargas ele fez grandes conquistas aí com relação ao petróleo, né? O petróleo é nosso, tinha uma campanha lá no governo dele. Isso vai continuar no governo Juscelino. Ele não vai abrir, né, a exploração petrolífera para as empresas internacionais, mas ele vai abrir outras áreas, né? Você vai ver aqui. Não é? Bom, ele ganha as eleições em 55, porém, existe um problema nas eleições dele, na vitória dele, perdão, que ele não ganhou com a maioria dos votos. Ele não ganha essas eleições com a maioria dos votos. Ele ganhou com 36%, né, do eleitorado. E nós sabemos que hoje, se isso acontece com um dos candidatos à presidência da República, você vai ter que ter um segundo turno. Naquela época não se fazia assim. Então, devido a ele não ter a maioria absoluta dos votos, né, alguns setores contrários, obviamente, né, a linha que ele seguia, que ele era aí discípulo de Vargas, queriam anular as eleições e tudo mais, mas ele teve apoio das Forças Armadas e conseguiu assumir a presidência. Né? Ele vai entrar com um plano de governo, obviamente, como eu falei, voltado para a industrialização.
ele vai estabelecer uma meta de desenvolvimento, de planejamento de desenvolvimento, né? Já falei, a metade do nome do plano dele é chamado plano de metas, né? Então ele vai tentar trabalhar nesse plano de metas algumas áreas essenciais para que você possa desenvolver o país. A primeira dela é a energia, né? Então ele vai trabalhar a questão da energia. Ele vai trabalhar especificamente algumas áreas, né, que obviamente estavam deficientes no país, né? A energia elétrica, né? Em 1950 você não vai ter aí uma distribuição de energia elétrica estruturada, né? Então ele vai investir nessa área. A energia nuclear, carvão, produção e refino de petróleo. Então ele vai trabalhar essas áreas de energia. Por quê? Porque para você industrializar um país, você precisa de energia. Então como é que você pode conceber, por exemplo, que uma indústria automobilística, que vai ser o carro-chefe do governo dele, né? A menina dos olhos dele, possa se estabelecer em determinada área, determinada cidade, bairro, se você não tem um fornecimento de energia suficiente a sustentar tanto a cidade, aquela cidade, quanto aquela empresa, aquela indústria. Então você tem que investir primeiro na indústria de base. A gente chama isso de indústria de base, né? Que dá base para a industrialização, né? Ele vai investir, como eu falei, no transporte, né? Reativar estradas de ferro, estradas de rodagem, né? Rodovias, portos, marinha mercante, aviação. Ele vai investir tudo isso aí, né? Pesado. Você vai ver que vai precisar de dinheiro. E não é pouco, não é pouco. Como eu falei, indústria de base, a energia é uma das indústrias de base, mas ele colocou em um setor separado. Ele vai investir no alumínio, no ferro, né? Papel, celulose, borracha, indústria, né, naval também, né? Material elétrico, uma série de componentes, de equipamentos necessários à indústria de consumo. Então, por exemplo, se eu tenho... eu estou colocando uma imagem aí para você de uma produção de sapato. Nesse caso aí é sapato feminino, né? Você vai hoje numa casa aí uma casa de família, o item que você mais vai encontrar dentro de casa, sapato feminino. Em casa é assim. Talvez na sua casa também seja assim. É um negócio de doido, né? Por isso que eu botei esse exemplo aí. Quem investiu nisso aqui nunca vai passar fome, não vai falir, né? E aí você percebe aí que tem uma máquina ali atrás, né? O cara está fazendo aí o sapato, e tem uma máquina ali. Essa máquina é uma máquina de alta tecnologia, né? Isso não tem no Brasil, não tinha na época do Juscelino, agora tem. Então, para que você possa abrir uma indústria de sapato, a nível de competir com sapato importado, que era uma grande disputa, né? Daquela época e hoje também, né, importados e nacionais, você tem que investir em qualidade. Então eu vou comprar um sapato, eu não vou comprar o sapato de má qualidade porque é nacional. Tem um importado que é melhor e mais barato, eu vou comprar o importado. Então você pensa nisso. Você é nacionalista a ponto de gastar mais por um produto de pouca qualidade em função de ajudar a indústria nacional? Você faz isso? Muita gente não faz, né? Então você tem que investir primeiro nessa máquina, para depois você investir na indústria de sapatos. Essa é a questão que Juscelino estava querendo resolver. Então, indústria de base, ele precisa dessas máquinas. Ele precisa de material, recursos para construir essa fábrica. E muitas dessas máquinas aqui ainda eram importadas. Mesmo no governo Juscelino, ele vai ter que lançar mão de importação desse material pesado aqui, de alta tecnologia, para poder abrir indústrias aqui. Porque não dá para fazer isso de uma hora para outra. É muito conhecimento, não é? Então, como eu falei para você, eu estou colocando uma outra imagem aí para você sobre importação e exportação, não é? Você está aí?
Essa é uma questão que Juscelino vai enfrentar. Como havia introduzido o assunto, já vou falar um pouquinho sobre isso. O Juscelino, por exemplo, se você compra sapato importado, eu posso aumentar os impostos do sapato importado para poder fazer com que ele seja fazer com que o sapato nacional seja competitivo. Então eu estou produzindo aqui com pouca qualidade o sapato importado de alta qualidade, né, e mais barato às vezes. Então eu coloco uma taxa de importação alta para proteger a indústria nacional. Olha só o que o Juscelino estava vivendo. E aí eu consigo vender o sapato nacional. Beleza? Entendeu isso? Quanto é o sapato americano? O sapato americano custa $10, sem imposto, sem taxa de importação. Eu coloco a taxa de importação $20. Então você tem que pagar 10 do preço natural dele, original, e mais 20 de taxa de importação. E o sapato brasileiro custa, vamos colocar em dólar, não era em dólar, mas vamos traduzir para dólar, custa $20 apenas. Opa, entre $30 do sapato importado e 20 do sapato nacional, eu fico com o nacional, mais barato. Embora tenha menor qualidade, mas é mais barato. Só que isso também, de certa forma, prejudicava aqueles que queriam investir em qualidade do sapato nacional. Então você precisa, olha outra imagem aí de uma senhora produzindo ali com a máquina de costura, essa máquina de costura de alta qualidade, alta tecnologia. Então eu preciso de uma máquina dessa e ela é importada também. Então se eu aumentei a taxa de importação do sapato, automaticamente essa máquina, para o cara que tem uma indústria de sapatos, que quer comprar a máquina para investir na qualidade do sapato dele, também vai pagar mais caro, porque eu aumentei a taxa de importação. Entendeu o problema? Se eu aumento a taxa de importação, o maquinário necessário para a indústria nacional também vai sofrer um aumento. Né? Então o Juscelino ele vai mexer na taxa de câmbio. Ele vai falar assim, olha, para você importar produto de consumo, a taxa de câmbio é X. Melhor, a taxa de importação é X. Eu falei taxa de câmbio, mas é taxa de importação, perdão. Agora, para você importar máquinas, indústria de base, é menor um pouco. Então ele mexeu. O câmbio era variável, melhor. A taxa era variável. Entendeu isso? Então ele vai mexendo nisso aí. Não é? Ele tentando resolver o problema da indústria nacional com o apoio da indústria internacional. E aí você vê que esse embate que foi tão fervoroso na época de Vargas vai diminuir. Por quê? Ele está dando atenção aos dois setores. Aqueles que estão ligados à indústria internacional, ao capital internacional e ao capital nacional também. Ele está dando esse apoio dos dois lados. Bom, uma outra coisa interessante para que a gente possa debater com relação aos recursos que ele vai precisar. Então, ele vai precisar de muitos recursos para investir. Por exemplo, ele vai fazer estradas. De onde vai sair esse dinheiro? Ele vai investir aí pesado na industrialização, na indústria de base, né, na energia, como eu falei, energia, transporte. Eu tenho outros aqui, deixa eu falar aqui o resto, para que a gente possa entender isso. Né? Então eu falei, ele vai investir pesado na energia, no transporte, na alimentação. A alimentação é interessante, a gente vai falar sobre alimentação aqui. Indústria de base, como eu falei, educação. Por que ele vai investir em educação? Tem que investir. E o último item, né, é a Constituição de Brasília. Então, são 6 metas. Grava isso aí, hein? Isso cai em prova. Energia, transporte, alimentação, né? Indústria de base, educação, vai investir em educação. E a Constituição de Brasília. Ele vai precisar de muita grana para fazer isso. Não tinha, o dinheiro não era, não estava sobrando. Né?
Então, o que ele vai fazer? Ele vai lançar mão de empréstimos. Ele vai recorrer ao capital internacional por empréstimos, né? Vai pegar empréstimos. Os bancos internacionais vão começar a emprestar dinheiro para o Brasil. Ele vai lá fora e faz diversas viagens aí de negócios, né, como presidente, como chefe de Estado, para poder liberar esses recursos para o Brasil. Né? E você sabe, se você pegou empréstimo, você vai ali no BMG, você pega lá 5 mil de empréstimo, vai fazer uma festa. Pegou 5 mil, beleza, vou fazer logo um churrascão. Pô, vai, maravilha, né? Só tem um problema. Uma hora você vai começar a pagar essa conta. E aí, né, é onde o calo dói. Né? Só que ele foi malandro. Juscelino foi um cara estratégico. A maioria, né, dos empréstimos ele colocou para vencer depois que ele saísse do governo. A maioria das dívidas ficaria para o próximo governo. Ele não foi nem candidato à reeleição. Quem pegar o Brasil depois de 1960 vai se dar mal. Depois você vai ver as implicações disso. Eu não sei se dá nem para falar sobre isso tudo só nessa conversa nossa. Talvez eu tenha que fazer uma segunda videoaula. Né? Bom, vamos lá. Eu vou falar algumas metas. Por que ele está fazendo isso, né? Essas questões das metas. Né? Mas antes eu preciso falar um pouquinho de como ele administrou a política. Como ele administrou a política. É importante você entender essa questão política da coisa. Então, veja bem, ele precisaria de gente capaz para fazer isso. Né? Ele precisa de gente habilitada, técnicos, engenheiros, na administração pública. Ele precisa disso. Então, por exemplo, ele vai colocar aí um ministro dos transportes. O cara tem que ser bom, porque ele vai construir, ele tem que entender do Brasil. Ele vai construir estradas. Ele tem que entender de engenheiro, ele tem que ser um engenheiro. Tem que tomar decisões corretas. Ele vai ministro da Agricultura. Tem que ser um cara bom, porque ele vai investir pesado na alimentação. Ele vai levar mecanização para o campo. Depois você vai ver por que ele vai levar mecanização para o campo, para o campo. Educação. Ele tem uma meta de educação. Ele tem um porquê investir em educação. Então ele precisa de um cara bom para isso. Né? Eu estou colocando um vídeo aí para você entender melhor, né, sobre isso. Deixa eu colocar aqui o vídeo aqui para você entender essa questão. Só um instantinho. Eu deveria ter habilitado o vídeo antes aqui, mas eu esqueci. Mas eu acho que dá para a gente abrir aqui rapidinho. Para você ver, né? Hoje em dia, na verdade, o que acontece? Você escolhe os seus ministros de acordo com questões políticas e não por questões de competência. Porque quando você vai se candidatar, você faz diversas alianças políticas. E nessas alianças políticas, de apoio político, você promete cargos. Olha, eu preciso, por exemplo, irão se aliar 2 partidos, PSDB e PTB. Né? O candidato do PTB perdeu, né? não tem expressão política, mas o PSDB tem. Então, você tem um apoio político. Só que com esse apoio político, entenda isso, está relacionado a cargos políticos. Então, se esse candidato do PSDB ganhar, ele vai ter que ceder cargos. Olha, eu quero tantos ministérios. Eu quero 5 ministérios para o meu partido. Porque ali você tem promoção política dessas pessoas. E como é que Juscelino ia resolver isso? Né? Como? Então, vamos ver esse vídeo aqui para você entender. Edmilson Ávila já está aqui comigo. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. Nós dois agora vamos conversar por telefone com o novo secretário de Educação do Estado, Wagner Victor. Secretário, o senhor me ouve?
Ou você, alô, alô, alô? Secretário, o senhor me ouve? Ouvo sim. Ouvo sim. Eu ouvo. Isso aconteceu, você viu aí, né? É muito interessante isso. Por quê? Isso aqui retrata o que eu estou falando para você. Quem deveria ser o secretário de Educação? No mínimo um doutor em Educação. E o secretário parece que não fez o ensino, nem o supletivo. Eu ouvo sim. Né? E isso, por quê? Por causa de alianças políticas. Você tem que ceder a vaga para outro partido. Outro partido, quem é a bola da vez para assumir uma secretaria sou eu aqui. Ó. Então vai. Sem competência, sem alianças políticas, sem nenhuma habilidade ou capacitação para assumir aquela secretaria. Isso acontece no nosso governo direto. E se você não fizer assim, você perde o apoio político desses partidos. Os deputados não vão querer apoiar você. Porque você está colocando pessoas por competência, não por alianças políticas. Você vê aí pessoas completamente inabilitadas assumindo cargos políticos. E não anda. É por isso que você vê obras pela metade, né? Projeto político, projeto de educacionais falidos, não é? Hospitais falidos, porque a gestão é ruim. Não é uma pessoa habilitada, é uma pessoa indicada que vai assumir aquela secretaria. Então o Juscelino tem que resolver isso. Se ele não colocar os indicados políticos que ajudaram ele na política, ele não tem apoio político para tocar o projeto dele de desenvolvimento. Porém, se ele não colocar cargos técnicos, né, para tocar as secretarias, os ministérios, ele também não consegue. Olha só o problema. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma coisa chamada administração paralela. O que é isso? Ele vai ceder às secretarias os cargos, de acordo com as alianças que ele fez. Não é? Só que quem vai gerenciar os projetos de desenvolvimento do país é um quadro que ele vai criar. Ele chama de administração paralela. Você tem o ministro do transporte, que é um político, que não sabe nada de transporte, só que dentro do Ministério do Transporte ele cria um setorzinho chamado auxiliar de transporte, ou dá um nome qualquer, e ali ele coloca um engenheiro para tocar só essa parte. Ele vai ter que pagar o cara, o ministro, né, a propaganda, quem vai aparecer é o ministro das alianças, mas quem vai fazer é o outro cara. Ele cria uma administração paralela em todos os setores, para poder tocar realmente o barco. Essa é a política. Esse é o Brasil. É assim que funciona. Né? Se você não fizer assim, se você não ceder a essa pressão política, você vai ter uma resistência tremenda no Senado, na Câmara, porque você não cedeu, você não deu os cargos que eles querem. Nós estamos vivendo alguma coisa parecida atualmente. Né? O cargo tem que ser por competência, não por parentesco político ou alianças políticas. Né? Porque senão você paga o preço. Correto? Então vamos lá. Você viu aí o pequeno vídeo, espero que você tenha entendido, né, a história. Retrata um pouquinho daquilo que nós estamos falando. Então vamos continuar aqui, né, falar um pouquinho sobre a questão da alimentação. A alimentação é interessante. Né? Então por que ele vai investir em alimentação? Na verdade, quando ele começa a fazer essa industrialização, ele vai trazer muita gente para os centros urbanos de áreas rurais. Então você vai trazer pessoas para cá, nordestinos, né? Centro-oeste. As pessoas vão migrar para onde tem emprego. Vão migrar para essas áreas. Vão deixar lá a vida rural, onde eles conseguiam duramente o seu alimento, a sua subsistência, e vão trabalhar nas obras. Brasília recebeu a construção de Brasília, né?
na época da construção, recebeu aí um volume extraordinário de nordestinos. Eles chamavam de calangos, candangos. Calangos não. Eles iam para lá trabalhar. Só que tem um detalhe, né? Lá na terra dele, ele conseguia lá a comida, a subsistência muito ruim, mas conseguia. E aqui ele vai trabalhar a partir de salário, pensando numa perspectiva melhor para a vida dele. Só que esse salário tem que comprar alimentação, né? Então você está levando para aquela área ali onde foi construída Brasília um volume de trabalhadores imenso. De onde vai sair essa comida? Então, essa comida tem que ser produzida por alguém. Agora você tem a necessidade de uma produção de alimentos em uma escala muito maior e o transporte desse alimento para essas áreas onde estão os trabalhadores. E isso encarece, se você não fizer bem feito, isso encarece muito o alimento. Por exemplo, se Magé, ou a sua cidade aí, estou em Magé no meu caso, receber aí, a gente já recebeu na época aí, né, da construção as obras da Petrobras passaram por aqui, né? Instalação de tubos para colocar gás, né? Os gasodutos, né? Esqueci essa palavra, o nome dessa palavra, recebeu aí um volume de pessoas grande, né? E nessa época a comida ficou um pouquinho mais cara, porque a demanda é muito maior. Então, esse era um problema vivido por Juscelino nessa época. Então você tem que investir muito em alimentação para poder levar a comida onde estão os trabalhadores, porque isso encarece demais e o salário do trabalhador não consegue comprar. Se você não consegue comprar a comida com o seu salário, por que você vai trabalhar ali? Não é? Então essa é a questão da alimentação. Por isso que estava sendo investido em alimentação. Por isso que estava sendo investido recursos em alimentação. Tá aí, eu estou colocando aí uma imagem para você de uma máquina, não é? Nesse caso aqui é um canavial, né? Mas para você entender como é que funciona. Essa máquina aqui, ela faz o trabalho aí de 50 a 100 trabalhadores no campo. Então esses 100 trabalhadores vão para a cidade, enquanto a máquina substitui eles. E aí esse alimento pode chegar na cidade. Por isso que tem a mecanização do campo. Eu estou colocando um exemplo aqui de canavial, mas isso acontece em outros setores da produção agrícola. Essa máquina, né, tende a baratear o custo do alimento. Porque você pagar 50 a 100 trabalhadores sai muito mais caro do que você. A não ser que você trabalhe escravo, mas não é. A ideia não é essa. Isso barateou um pouco o alimento, né? Porém ele vai ter um aumento de novo no preço por causa do transporte até a cidade. Então equilibra ali, né, o preço do alimento. Bom, uma outra coisa interessante, né, um outro setor que a gente é digno da gente falar isso, é a questão da educação. Então você vai ter aí quadros, você tem que formar quadros agora, técnicos. Então, por exemplo, você vai abrir uma fábrica de automóveis, era menino dos olhos. Você vai precisar de gente para poder estar investindo, né, formando para trabalhar nessa fábrica. Por isso que ele vai investir em educação. É um investimento ali necessário, muito necessário, para que você possa... não adianta você trazer uma fábrica para cá. Essas fábricas são... Ele não investiu, ele não montou fábrica de carro, vieram de fora, né, Ford, né? Ele trouxe para cá. Precisa de gente para trabalhar. Então, se você não formar essas pessoas, né, técnicos, né, capazes de assumir, né, as funções da fábrica, não adianta nada. Então ele vai investir também em educação por causa disso. Né? É a educação técnica que ele está investindo. Não é? Bom, um outro aspecto interessante da nossa conversa. Agora a gente está entrando mais na área social, né? Nosso encontro já está aí com 30 minutos. Eu estou tentando aí resumir o máximo para não passar. Essa aula é muito extensa. É bem provável de eu fazer outra para falar de outros aspectos. Eu estou colocando uma foto aí para você, né? Da construção da Reduc. Construção da Reduc, né?
A Reduc, ela está ali, né, no bairro de Santos Elíseos, acho que é Santos Elíseos, né, Caxias, e ela é a maior, até pouco tempo atrás pelo menos, era a maior refinaria da América Latina, refinaria de petróleo. Então, né, isso foi desenvolvido aí. É um exemplo que eu estou pegando para você ver, né? A Reduc, ela, durante a fase de construção, ela empregou a data de construção dela, né? 1961, refinaria iniciada a produção de combustível, iniciava a produção de combustíveis. Então, ela começou em 1961 a produzir. Então, a Reduc, eu vou colocar uma foto aí para você, essa foto aí, melhor já está lá, né? Tá aí a foto da construção, você está vendo aí, e dela pronta. Só que na construção, durante a década de 50, ali, o governo Juscelino, ela empregou 250 mil trabalhadores. Está construindo, né? E na hora que entra em produção em 1961, você só fica com 50 mil trabalhadores. Então, olha só o problema social que está sendo gerado aí. Você tinha uma população ali trabalhando, isso chamou gente de tudo quanto é lado, né? Nordestinos, né? E essas pessoas, quando termina a construção da refinaria, que ela entra em funcionamento em 61, logo depois do governo Juscelino, elas não têm mais emprego. Então elas vão para o subemprego, 200 mil pessoas no subemprego. Você trouxe para o Sudeste, né, durante essa construção, 250 mil pessoas para trabalhar durante a construção da refinaria. E depois não tem mais. Então não foi previsto local, moradia para essas pessoas. Não tem. Me mostra aí uma vila antiga que era dos antigos trabalhadores, né, da construção da Reduc, da refinaria. Cadê? Não tem. Eles foram morar em qualquer lugar. Sabe a Avenida Brasil ali? As favelas que você vê por ali? Então. E depois não tem mais emprego para essas pessoas. Você só fica com 50 mil. E esses 50 mil aqui é bem provável que não sejam desses trabalhadores. São quadros técnicos, como eu falei, não estava formando lá, a educação formando. Então não é qualquer um que entra numa refinaria para trabalhar. Não pode ser um analfabeto. Porque envolve diversos riscos. Esses dias um cara estava andando em cima de um tanque daqueles, de óleo, de petróleo, não sei. Ele pisou no lugar errado, em cima do tanque, caiu no tanque, morreu. Então não é qualquer um que pode trabalhar nisso. Aí você vê, não é, o descaso que foi com esses trabalhadores. Olha só, está surgindo um problema aí. 200 mil pessoas subemprego. E elas não voltam mais para o Nordeste, não voltam mais para onde elas vieram. Tudo no subemprego. Você consegue conceber isso? Olha só o problema que surgiu, né? E aí elas vão morar, né? Eu estou colocando uma outra imagem aí, né? É claro que favela não surgiu nessa época, mas isso aqui vai engrossar a fileira das pessoas que moram nessas comunidades, obviamente. Ó, pessoas daquela época, tá vendo essa foto aí, né? Você está vendo duas imagens, uma né, de crianças ali, bem carentes, né? É bem provável que os pais estejam trabalhando nessas refinarias, nessas obras. É dessa época, né? E depois você vê o surgimento de favelas, de comunidades, uma desorganização tremenda, desorganização urbana tremenda ali. Não é? Hoje é um problema insolúvel, você vai ver aí, né? E aí, deixa eu mostrar uma foto aqui para você. Obviamente, a gente já até falou sobre esse assunto, né? Inclusive foi um dos assuntos que estão na nossa pauta sobre a Guerra Fria, né?
o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu estou botando essa imagem aí da bomba atômica, né? Essa daí é a bomba atômica que foi jogada em Hiroshima. Ah, professor, por que você está enrolando os assuntos? Não, eu só quero trazer um exemplo para você. Essa bomba atômica, ela foi feita uma fábrica para construir a bomba atômica. Essa daí é a fábrica. Olha o tamanho do empreendimento para construir uma bomba, aliás, do hoje. E aí você vê que é uma fábrica grande. Isso foi no local distante dos centros urbanos americanos, isso é nos Estados Unidos. E ali, o que aconteceu? Milhares de trabalhadores também foram deslocados para lá, para trabalhar na produção dessa bomba. Não é? E olha outra foto aí da fábrica, né, em um ângulo diferente. Na verdade, isso aqui já é o complexo da fábrica. Você vê aqui, na verdade, construíram isso aqui, que você está vendo, para abrigar logística dos trabalhadores. É uma cidade construída para dar suporte a eles. Aqui tem escolas para os filhos, aqui tem casa. Deixa eu ver se eu tenho uma... Olha, essa outra imagem são as casas, essas duas imagens que você está vendo. Está vendo? Tem uma pracinha na parte de baixo, uma igreja. Está vendo ali? Uma igreja. E as casas. Foram feitas casas. Isso não foi feito na época da condição da Reduc. Os caras tinham que se virar. Olha como é que um país de primeiro mundo pensa e um país de terceiro mundo pensa. Olha a diferença. E isso aqui foi o seguinte: quando terminou a construção da bomba, esses trabalhadores voltam para sua casa. Eles não deixaram eles morando aqui, porque aqui não tinha emprego. Retornaram com eles para o local de onde eles saíram. Essa vila que não existe mais. Foi desmontada. Então você vê uma perspectiva diferente. Isso era para ter sido feito aqui. Aí Juscelino, olha só, a indústria industrializou o país, 50 anos em 5 fez, e o custo disso? Você vai ter uma inflação tremenda, muito alta, você vai ter milhares de pessoas que saíram do seu local de origem, da sua vida de subsistência. Ah, era bom lá? Não, mas era melhor do que a situação que eles vão ficar depois. Né? E você tem, no final desses 5 anos, uma conta para pagar com os bancos internacionais. Não é? Olha só o problema. Isso vai explodir na mão do próximo presidente. Olha só. Isso vai explodir na mão do próximo presidente. Na verdade, quando o Juscelino sai, ele vai fazer o seguinte: a gente já está terminando, já está em 38 minutos. O Juscelino, ele sai, ele não vai ser candidato à eleição. A pessoa pergunta: rapaz, mas você fez um governo excelente. Eu fiz, mas o próximo não será. E ele coloca, né, ele apoia, né, um general como candidato do partido dele. Ele sabia que o general não ia ganhar, porque ele não era político. O general Lott, ele perde as eleições, e quem ganha é o Jânio Quadros. Jânio Quadros, em 8 meses de governo, ele renuncia, ele fala assim, quando ele renuncia: o Brasil é ingovernável. Ele vai embora. E ele deixa esse pepino para João Goulart, que era o vice dele. O vice era de outro partido. Era do partido... eu sei que era um partido de oposição. O Jânio Quadros, ele era da UND, né, que era contra Vargas, porém o João Goulart, que era vice dele, era de outro partido. Naquela época podia ganhar um presidente de um partido e um vice-presidente de outro. E as pessoas não gostavam muito do João Goulart, porque dizia que ele tinha alinhamento com os comunistas. Ele era aí alinhado a um partido mais voltado para o social e tal. Ele quase não assume. A gente vai falar com propriedade sobre esse momento, só para terminar. Só que ele tenta fazer reformas sociais num país, né, que está bagunçado.
socialmente e economicamente. Tem que pagar a conta. Lembra que eu falei que tem que pagar a conta? Você deslocou milhares de pessoas das suas regiões de origem. Agora não tem mais emprego, não tem mais grandes obras para dar o suporte a eles. E, por outro lado, você tem que pagar uma conta tremenda. Aí você tem inflação, né? Eles tentam resolver o problema, você tem inflação, carência de recursos, carência de alimentos, né? Você pega lá os quadros, que a gente vai falar isso no próximo momento, quando você pega lá os resultados do plano de metas de Juscelino, né, o grande desenvolvimento dele foi só na indústria. Os outros, educação, saúde, transporte, educação e alimentação ficou em segundo plano. Olha só. E aí vai dar problema. Mas isso nós vamos falar no próximo momento. Fique com Deus. Um abraço. Aguarde o segundo capítulo dessa